Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Amém? Motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, podendo estar louvando e bendizendo o nome dEle. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Estamos vivendo em um mês onde tem um tema mensal e também tem um tema de missões. E quando essa semana, lembrando que ia ministrar hoje, e perguntei ao nosso pastor Naldo, a nossa irmã Alessandra, se teria algum subtema. Eles mesmos responderam que não, que seria o tema mensal, mas seria um tema de missões. E durante a semana eu falando com Deus, pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Ele para ministrar o meu coração, para que eu pudesse ser o porta-voz, trazer um recado da parte dEle. E até a quarta-feira à noite eu não tinha tido a certeza do que Deus tinha ministrado no meu coração. E conversando com o Nil, ela me falou da divisa, que já foi aqui colocada. E na quarta noite, ao chegar em casa após o culto, eu olhando a rede social e vi que a nossa irmã Adriele colocou para a nossa irmã Flávia, aniversariante do dia, na quarta-feira, trouxe um apanhado da vida dela, a qual Flávia participou. E dali eu comecei a entender que Deus estava ministrando no meu coração. E aí falando com Deus, na quarta de noite, na madrugada, durante ontem, o dia todo, e Deus ministrando no meu coração, que eu nasci em uma igreja missionária, tem um pastor emérito e um pastor missionário, nosso pastor atual, um pastor missionário, e eu disse, tudo isso foi enxertado em mim. Há mais de 13 anos, um dia ouvindo o testemunho da nossa irmã Leide, que está no México, como foi que hoje falado pelo nosso irmão Francisco. Há 13 anos que eu adotei um pouco, todos os dias orando pela vida dela e demais missionários, e também ofertando, fazendo uma oferta simbólica. E durante esses dias, ontem, hoje, de madrugada, Deus ministrando no meu coração. E quando falando da nossa irmã Adriele, eu comecei a imaginar naquelas imagens um discipulado, algo de tete a tete, momentos difíceis, momentos de alegria, mas todos os momentos eu acredito que a Adriele colocou ali, mostrando a importância de Flávia na vida dela. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? E o tema de missões, ele traz uma afirmação. Ele diz, vamos completar a missão. E eu costumo, quando ministrar, começar a falar com o próprio tema, me perguntar, fazer alguns questionamentos. E durante esses questionamentos eu me pergunto, para mim, esse tema é uma afirmação, ou para mim, esse tema ela é uma interrogação? E quando o tema de missões
ele traz a seguinte afirmação em Mateus capítulo 28, nos seus versículos 19 e 20. Ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com todos os dias até a consumação do século. A mesma pergunta que eu faço no nosso tema, eu também faço com essa primeira fala de Jesus aos seus discípulos. Qual foi a fala do Senhor aos seus discípulos nesse momento? Seria colocado uma interrogação ou uma afirmação? Vai de como eu veja missões, depende do meu ver, do meu querer, do eu me permitir. Quando o time ele disse, vamos completar missões, ele está me chamando para viver missões. Ele está me motivando a estar envolvido com missões. Porque nós tínhamos aqui, alguns anos atrás, um cartaz muito grande que dizia: missões nasceu no coração de Deus. E se missões nasceu no coração de Deus, automaticamente, se eu sou filho, se eu sou servo, ele tem também que arder, que nascer no nosso coração. Por isso está aqui uma prova nossa. Alguém que viveu esse tempo todo, para nós continuarmos olhando para ele e dizer, verdadeiramente é um missionário. Porque outros que nós conhecemos, amigos, que chegam uma data dessa, isso para mim já foi, já deu. O meu tempo, eu já doei, agora é meu tempo de ir. Mas quando missões nascem no nosso coração, em todas as áreas que o Senhor nos permitir, nós temos que estar envolvidos. De que forma você ouve e entende essa fala? Vamos completar missões como uma afirmação te chamando, ou como uma interrogação lhe perguntando se você vem? A outra é a mesma fala de Jesus com os discípulos. Qual foi a fala dele nesse momento? Era: vocês podem ir, ou ide. Há uma grande diferença na própria afirmação de missões, como na fala do Senhor. Algo muito importante que nós temos que entender. Pois se você é filho desta casa, com certeza você foi ministrado por muitos. A vida pessoal do nosso pastor Pereira, ele exala, ele transpira, ele vive o tempo todo missões. Temos alguém como exemplo. Primeiro, aquele que morreu por mim, cumprindo a sua missão aqui na terra. E temos o nosso pastor também. E é muito engraçado, é ao mesmo tempo uma afirmação de Deus para nossas vidas, para a nossa igreja. Que algumas vezes, conversando com o pastor Naldo, e a última vez estava eu, ele e o Ivo, e outra pessoa conversando, não me lembro, que ele começou a vida dele.
falando na caminhada dele, falando do primeiro carro que ele tinha, que ele, com todo o carinho, disse: eu estou com o meu carro, dá para ir para a congregação, voltar. Aí começa a obra. Disse: e agora? Vamos pagar carreto? Eu disse: não. Se minha vida, como ele costuma, uma das suas orações, ele disse que a minha mente, que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração é do Senhor. Disse: eu não posso pagar carreto para a igreja do Senhor, eu com o meu veículo aqui. Ele disse que algumas pessoas começavam a falar tanta coisa a ele, mas ele colocava, às vezes, 8, 10 sacos de cimento no carro, em cima colocava as tábuas e descia para a congregação. Em outros momentos, segundo o carro dele, ele relata que, olhando como pastor, nosso pastor, olhou para esse terreno, e ele olhou para o terreno do lado da congregação Primavera, disse: aquele terreno, naquela casa, aquele terreno vai ser nosso. E ele começou a orar e houve uma oportunidade. Disse que Deus se ministrou ao coração dele, a pessoa mandou chamar ele e foi. Primeiro, para comprar um terreno, fazer uma proposta, sem dinheiro nenhum na mão. A única coisa que ele tinha era o veículo dele, que era para trabalho, para obra, para tudo. E entre uma das conversas, a pessoa colocou um valor para ele, e ele disse: pronto, vou conversar com a igreja, ver como a gente pode pagar. Aí uma das filhas saiu do quarto e disse: minha mãe, a senhora lembra que a senhora disse que quando fosse vender essa casa, só venderia para alguém, para um homem de Deus? Está aí o homem de Deus. Disse: olha, a igreja não tem dinheiro, nós não temos dinheiro, a única coisa que eu tenho é meu carro. E o filho se levantou, precisando de um carro, disse: bora fechar logo. Ele disse que a única pessoa que ele compartilhou foi com a esposa, a pastora Ilka, e disse: está acontecendo aqui. E a fala dela foi: se Deus ministrou ao teu coração, e se você está em paz com você mesmo, faça. E foi o que ele fez. Ele deu o lance do carro e disse: a partir de agora eu venho andar de coletivo, de carona, de táxi. E nesse intervalo, menos de 24 horas, um sobrinho liga para ele dizendo: meu tio, não quer comprar meu carro não? Ele disse: como assim? Ele: vem aqui para a gente conversar. Quando chegou na casa do seu sobrinho, ele disse: meu tio, meu carro está aí, novo, eu estou trabalhando fora da Bahia, não tenho condições, começa a usar ele, depois a gente acerta. Ele só fez olhar para o céu e disse: louvado seja o teu nome. E nós começamos a entender, se nós estamos aqui, temos que viver isso. Tudo que o pastor Pereira e tudo que o pastor Naldo tem feito, já fez na sua congregação, já trazendo, implantando para nós, é que o reino de Deus continue crescendo. E ali eu comecei a ver, Deus tem sido bom com cada um de nós. Porque nós, em meio às dúvidas, as nossas orações, os questionamentos da vida, e Deus mais uma vez brada no coração do teu ungido e direciona. O que seria de nós se viesse alguém para aqui que não tivesse essa mesma visão, se não tivesse esse mesmo sentimento de continuar que o reino de Deus cresça?
missões é importante em nossas vidas. Eu lembro que quando eu tomei essa posição, há quase 14 anos atrás, em adotar a Leide como, em fazer o mínimo em mantê-la, intensificando as orações e abençoando, no mesma semana, no mesmo mês, eu fui convocado por 4 empresas para trabalhar. Deus me direcionou uma para eu ir, e depois de 1 mês e meio, Deus me levou para outra, aonde eu continuo estando ainda. Missões não é troca. Nós entendemos que é algo automático na vida daqueles que se doa. Tem volta. A vida do pastor, a vida do pastor Naldo. Por que não dizer a minha? A maioria aqui me conhece. De um jovem que foi morar na casa de seus pais com sua esposa grávida. Ele me abençoou com uma casa onde meu filho hoje mora. Me abençoou com a segunda, com a terceira casa. E do nada, sem projetar, sem nada, ele me oferece a 4ª casa. E até hoje eu fico ainda me perguntando se é verdade. E orando a Deus, Deus é minha, foi o Senhor que me deu. E tenho feito, vou fazer como nosso exemplo e outras pessoas. É minha, é nossa, é da minha família, mas também vai continuar sendo mais um canal de Deus aqui na terra. Eu tenho orado dizendo: Deus, as pessoas que entrarem nessa nossa casa sejam abençoadas. Casais que entrem nesta casa, seja o seu casamento restaurado. Que nesta casa vidas conheçam o Senhor como seu Salvador. Isso não é troca. Eu aprendi a ser assim. Pastor, a diretoria sabe, e ele me ensinou, me motivou sempre a estar envolvido em tudo que eu puder. Eu acredito que saia daqui hoje entendendo que isso aqui é para mim, é para você também. Amém? Voltando para a nossa divisa de missões, entendermos que o cenário, para algumas pessoas que não entendiam, estava triste. Por quê, irmão? Que nesse capítulo 28, antes de chegar ao final, para algumas pessoas que não entendiam, não teve a sensibilidade de guardar aquilo que o mestre falava, estava muito triste, chorando, sim. Não foi diferente com Maria Madalena e a outra Maria, que nesse contexto ela vai para onde? Para o sepulcro, procurar aquele a quem falou com todos, dizendo: olha, eu serei preso, eu serei condenado, eu serei morto, mas também no terceiro dia eu vou ressuscitar.
Ele está vivo. Ele está dentro de mim, vive. Ele está dentro de você, vivendo também. E quando ela chega, ela toma um susto, vendo que a pedra estava removida e um anjo estava lá, dizendo: você veio procurar quem? Já ressuscitou. E o texto vai narrando, dizendo que ela volta. O Senhor encontra com os discípulos, começa a conversar. Durante seu percurso ele vai falando. Mas quando chega ali na Galiléia, eu acredito que o mestre, ele começa a parar e diz: olha, para vocês, entenda a primeira coisa. O texto diz assim, no versículo 16: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas uns duvidaram. Ou seja, algumas pessoas que não entendiam, no seu coração estava talvez como o nosso: será que eu tenho a obrigação de completar a missão? Será que esse ID é para eu mesmo? Estava tendo uma dúvida no coração. Uns começaram a adorar, começou talvez até a lembrar, dizendo: ele falou, é ele mesmo. Mas outros talvez assim: será que é ele? Talvez algum naquele momento poderia até querer voltar correndo para o lugar onde o mestre estava. Havia uma dúvida nos seus corações. E no versículo 18 ele se aproxima do discípulo para a grande comissão, para o, eu posso dizer, o grande sermão, a grande mensagem, a maior fala do mestre. Quando ele começa a falar com os discípulos, dizendo: olha só, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus está falando com eles: olha, entenda a primeira coisa, que eu mando em tudo. Eu tenho autoridade, eu também tenho poder. Eu vou te dar uma ordem, vou te dar uma direção, mas saiam convictos do que eu estou falando com vocês. Em mim eu tenho poder e tenho autoridade. Ou seja, Jesus, quando ia falar com eles, disse: olha, não tenha medo de nada, porque o que está em mim eu vou transmitir para vocês. Ele tem poder. Ele manda no céu, ele também manda na terra. É o mesmo que quando todos estavam reunidos para sepultar aquele jovem, ele disse: ei, pare tudo. Ele tem poder, ele tem autoridade. Lá no passado, no início, ele disse: haja e ouve. Quando ele vem para a missão, ele disse: olha, levanta-te, jovem. Autoridade e poder. Quando você vai para completar a missão, tenha certeza de uma coisa: está sobre você a autoridade de Jesus. O poder que está em você por Jesus. Ele nos chamou para completarmos a missão. É claro que quando ele disse: ide, fazer discípulo,
A palavra no original, ele está dizendo, indo, fazendo ou faça discípulo. Porque uma grande diferença do ide e do indo. Quando eu digo e eu vou na frente fazer. Mas quando no original diz assim, olha, indo, fazendo discípulo, não está algo ligado, diz assim, olha, José Francisco, vamos fazer discípulo ali na 20. Mas quando no original diz, olha, indo, fazendo discípulo, diz José Francisco, isso não é um momento só para você ir em determinado lugar, determinada hora, não. Fazendo, indo, é no seu trabalho. Se você puder, faça discípulo. Na sua vizinhança, faça discípulo. Porque é uma grande diferença de ir ou indo. Jesus está falando com o discípulo, olha, sobre vocês está autoridade, sobre vocês está um poder, agora vão. Por onde quer que você vá, faça discípulo. Nós temos que completar isso aqui. E só completamos isso quando eu faço. Quando eu faço o discípulo. Quando eu olho para o pastor Pereira, quantos filhos na fé? Quantas pessoas que se espelham, que até não pregar, não gesticular. Quantas pessoas que em tomar a decisão lembra, se o pastor Pereira estivesse no meu lugar, ele usava de misericórdia. Comecei testemunhando de Adriele para Flávia. E quantas vezes nós vemos aqui com as pacientes, crianças, a Adriele correndo, pegando um, abraçando o outro, segurando, indo. Por que isso? Porque quando nós fazemos isso, é gerado no outro o mesmo sentimento de fazer a mesma coisa. Por isso, se eu fazer um discípulo aqui, automaticamente esse discípulo vai querer fazer o outro discípulo, e assim vai. E aí nós completamos essa missão. Mas para isso, eu tenho que me permitir. O ponto-chave dessa palavra é que ele dá uma ordem. E ordem para os discípulos no momento, eles não tinham que questionar. Não tinha dúvida. Não tinha o porquê. Para nossas vidas, para nós. Nós ainda escolhemos se queremos ir ou não ir. Se vamos completar ou não. Alguns pontos, 3 pontos aqui nessa palavra, que de quarta-feira até hoje à tarde me chamou a atenção. Esses 3 versículos, Jesus mostra que Ele é para os discípulos. Segundo, Ele dá uma ordem. Terceiro, Ele dá uma promessa. Vamos completar missões. Temos que entender uma coisa.
Hoje temos a prova viva da importância de um discipulado na vida de outra pessoa. Deus ministrando, Flávia, tudo isso quando eu estava vendo aquelas imagens. Porque com os discípulos não foi diferente. Alguns passaram alguns anos com o Senhor, e talvez um desses mesmo na hora do vidor, da ressurreição. Esse processo daquelas imagens do aniversário, ali tinha alguns anos que você passou com ela, alguns processos que você passou com ela, e ela pega, eu acredito que nas suas fotos, ela disse: olha, essa aqui é o meu começo, essa aqui essa aqui tá, e vou colocar essa aqui agora. Então no discipulado é a mesma coisa. Tem um tempo para isso? Claro que não. E às vezes nós queremos inverter esses valores. As pessoas chegam, nós abraçamos, carregamos no colo, andamos para cima e para baixo. E às vezes a pessoa começa a vir já só cantando, uma vez até prega, louva, adora, faz peça. Mas a importância que o discipulado tem na vida de outras pessoas é consolidar. E às vezes as pessoas não estão consolidadas e nós deixamos. Aí já está pronta, já está boa para andar só. E algumas vezes o que é que acontece? Nós perdemos de volta para o mundo. Se nós olharmos rapidamente, nós vamos entender o processo de Moisés para Josué, de Barnabé para Paulo, de Paulo para Timóteo. Nós vamos entender isso tudo. Foi um ano? Foi 2 anos? Claro que não. Então temos que entender que primeiro que aquele que quer imitar o seu Senhor, que ele é discípulo, automaticamente tem que discipular alguém. E aí vai uma pergunta que não quer calar nesta hora: a quem, José Francisco, você discipulou? A quantos estão na casa ainda com a raiz firmada no Senhor? Essa mesma pergunta é para a igreja nesta noite. Quantos que nós achávamos que estava, mas que não estava? O interessante também, que quando Jesus está nesse contexto aqui, prestes a ir para os céus, depois dessa fala toda, eu começo a me imaginar. E de quarta-feira para cá, para mim foi um dia muito de lembranças fortes. Jesus, quando termina essa fala, o que é que se pensa na vida desses discípulos? Entendendo que o mestre está o deixando, o que é que ele se imagina? O que é que fica gravado? Eu acredito que os momentos de cura, de libertação, tantas e tantas coisas que o discípulo passaram, eu acredito que essas coisas ficaram até para trás. Qual é a lembrança maior que eu acredito que os discípulos ficaram?
é essa palavra. Tem lembranças de amigos, de familiares. Tem falas de amigos e familiares que quando parte, fica gravado em nossa mente e que não sai mais. É algo que você vai para um lado e vai para o outro. Está aqui conosco nosso irmão Carlos Henrique, os seus filhos Rosiele e Leandro. Quando se fala de lembrança, esses 2 dias para mim foram muito, porque eu começo a me perguntar: se os discípulos tiveram essa lembrança tão forte, qual é a lembrança minha? Toda vez que eu passo ou vou na casa de minha mãe, não tem como não começar a enxergar a imagem de meu pai novamente, porque ele tinha um modo de ficar na sua grade. Se perguntarem na rua lá, a partir de 5 horas da manhã, ele estava com um copo muito grande com seu café e debruçado no muro. Você quer chegar aonde, irmão? Eu acredito que essa fala com Jesus, de Jesus para os seus discípulos, eu acredito que Jesus tinha a intenção de fazer assim: olha, que essa palavra permaneça no seu coração, que essa palavra permaneça na sua mente, e você nunca mais esqueça dessa palavra. Vá, faça discípulos por onde quer que vocês vão, em todas as nações e nos confins da terra. E ainda mais, pastor, os irmãos que têm alguns anos conosco, sabe que hoje nós temos uma escala de obreiros, mas no tempo do meu pai, no tempo do nosso velho, não tinha escala. Ele chegava aqui, eu acredito que antes de 5 horas da tarde. E durante esses dias, o pastor Naldo, o pastor Pereira, quer que, por causa do tempo, da quentura, quer que sempre se abram as janelas mais cedo. E sempre que eu estou folgando, ultimamente tem sido 6h30. E faço esse processo, quando acaba eu sento lá na frente. E era o lugar que todos passavam. Ele estava ali sentado. Ele tinha uma fala muito dura. O Ebert, que está aqui, o Veronilton, que nós gostamos de um cafezinho. E quando chegávamos próximo do culto e perguntava, velho, ele tinha a forma dele de responder. Então aquele pai, ele não falava muito. Ele não falava muito. Mas ele sempre nos ensinou que um homem, ele tem que ter caráter. Que o homem tem que ser verdadeiro. E essa imagem que eu trago dele, que eu tenho dele, e que ficou, eu pedindo a Deus todos os dias, por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, eu quero que o legado que ele deixou, de um homem sincero, de um homem verdadeiro, de um homem de caráter, que mesmo quando estava ainda enfermo, sem poder
andar por longos minutos, ele ligava de lá da nossa casa e conseguia empregar outras pessoas. O Everton está aqui, que é prova também disso. Ele deixou um legado. Por que pastor Pereira também não lembrar da nossa ida ali em Riachuelo, em Sergipe? Quando nós falamos em discípulo ou discipulador, mais uma vez eu me reporto ao pastor José Pereira. Lembro-me muito bem que quando nós chegamos na casa de minha avó, algumas pessoas diziam: olha, o pessoal veio te pegar. E eu ouvia do fundo da casa de minha avó ele falando que não, eu não vou voltar. Ninguém me tira daqui. E aí falou assim: quem está aqui é o pastor Pereira. Ele disse: se ele está aí mesmo, eu vou voltar para Salvador. A importância de você ser um discípulo na vida de alguém faz muita diferença. Alguns anos de caminhada, tem algumas pessoas que me chamam de pai. Tem alguns amigos de fora, de outros ministérios, que me chamam de irmão, de sangue. Porque eu tenho levado isso comigo. Tentar me esforçar para ser, para aquilo que eu fui ensinado. O texto continua dizendo: Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um processo de discipulado que há necessidade, que todos sabem, que quando há esse processo mesmo que esse processo discipulado, há um grande respeito, um grande amor, uma grande amizade, e nós temos a obrigação de levar essas pessoas a ser batizadas. Um dos processos do discipulado, para que ele continue entendendo o processo que ele está passando e a necessidade da confissão de fé, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando Jesus fala isso, os discípulos já tinham passado por esse processo de tantos testemunhos, relatos, passou todo por um processo, vendo tudo aquilo. Jesus: olha, tudo aquilo que vocês ouviram, que eu te ensinei, tudo isso, guardem todas as coisas que eu te ensinei. Quais são a sua palavra? A sua palavra. E agora que vem a terceira, que é a promessa de Deus, do Senhor. Ele disse: e eis
porque estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesse contexto, Jesus fala que Ele tem um poder, que Ele tem autoridade. No segundo ponto, Ele dá ordem. Ele disse: vá. No terceiro ponto, Ele disse: olha, vocês entenderam, ouviram? Se vocês guardarem e fazer tudo isso, uma coisa é certa: que o poder, que a autoridade que está em mim, vai ser estabelecido em vocês, por onde quer que vocês vá. E não vai ser só em um momento, vai ser todos os dias de sua vida. Qual a importância do discipulado? Auxilia no fortalecimento da igreja, através da maturidade, e assim facilitará o trabalho do pastor, e o fará isso com outro, na sequência da formação de um discípulo. Ou seja, quando eu discipulo alguém, eu estou abraçado, tipo, se eu sou o discipulador de alguém, alguém já me discipulou. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Como foi comigo? Essa pessoa vai estar fortalecida, vai dar menos trabalhos, e para o pastor, menos trabalho também. O que é que acontece com a igreja? A igreja vai crescer, porque tudo aquilo que foi passado pelo discipulador, o discípulo vai entender também. Um discipulado eficaz, investimento no tempo e no amor que você dedica ao seu discípulo. Não existe cuidado sem renúncia, sacrifício ou entrega. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas horas, investindo tempo na vida de outra pessoa. O missionário Paulo, uma vez ele disse: me gastarei e me deixarei ser gastado. Não é perca, não, é ganho. E se nós, cada um de nós, consolidarmos uma vida, a igreja cresce com raiz no Senhor. Como já foi falado aqui, não há um tempo determinado para um discipulado, ou para você solidificar um discípulo. Não há um tempo, não há tempo. Poderíamos talvez correlacionar aqui, ou tentar distinguir a diferença de ensinar e discipular. Ensinar é algo que hoje, até como profissão, muito bem executada aqui pelas nossas professoras da nossa escola. Mas o discipulado, ele envolve a prática de ensinar e aprender como seguir e obedecer. O discípulo, ele sempre vai aprender com o discipulador. Há uma troca. Por isso que nesse momento há uma confiança, nesse momento há uma integração, nesse momento há algo sobrenatural, porque
há um contato muito intenso. Eu vivi agora, não pude testemunhar porque ele não, mandei uma mensagem, ele não viu, sem autorização do mesmo. O pastor sabe, mais de um ano. Nesse processo. E uma das coisas que eu falei com ele, disse, todos os dias me agradece, todos os dias me manda mensagem. Disse, eu quero que você faça uma coisa. Tudo isso que você disse que eu fiz por você, faça por outra pessoa. Invista também em outra. Que esse é o verdadeiro discipulado. Então precisamos entender que todos nós somos discípulos com a responsabilidade de fazer outros discípulos. Indo, fazendo discípulo em todas as nações. Vamos completar missões? E Deus abençoe aos missionários da casa, que possamos juntos todos os alvos alcançarmos, ultrapassarmos, porque como a Leide lá no México, há muitos missionários em outros países precisando da nossa oração, mas também da nossa oferta para sustentar os mesmos lá fora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se ponham de pé, por favor. Quantos podem dar um glória a Deus? Esta noite é noite de testemunho. E quando relembrava da viagem missionária para resgatar um missionário, eu cheguei até a me emocionar e as lágrimas não consegui conter, porque a memória viva, ela me trouxe assim a imagem de todos os missionários que foram, todos dormiram, mas o velho ficou acordado, de lá até aqui. E ele dizia para mim: não se preocupe, nunca mais eu lhe darei trabalho. E esse testemunho vivo de ele chegar às 5 horas e servir ao eterno Deus de Israel. E a outra imagem que eu trago dele é ter a oportunidade de ser o celebrante da sua despedida. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias é dia de testemunhos. E que você, José Francisco, continue sendo esse discípulo, mestre, para doar sua vida por amor de muitos. Estou vendo ali Leandro, meu irmão, a paz do Senhor.
Aleluia. Soberano Deus, nosso amado e bendito Pai, poderia dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? Porque grande é, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, ordenado na vida de todos nós. Amém, igreja? Nós não temos palavra a não ser dizer até aqui, como foi ministrado na quarta-feira, até aqui o Senhor tem sido bom para com esse ministério, para com esse teu servo, para com a tua igreja de modo em geral. Até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos, até aqui o Senhor tem nos dado a vitória. Nós podemos dizer: Ebenezer, obrigado pela tua palavra nesta noite. Continua derramando graça, e que nós possamos, através da graça que o Senhor derrama em nossas vidas, nós possamos com a nossa vida ter misericórdia das outras pessoas que carecem e que precisa do nosso testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim nós aprendemos de Deus e seremos direcionados pelo Espírito Santo a completar a obra que nos resta fazer, em nome do Senhor Jesus. Nos leva em paz para os nossos lares e, como diz o nosso pastor, nos livra do homem mau e sanguinolento. Unge as nossas portas das nossas casas e continua nos abençoando em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo e que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós aqui, Igreja do Senhor, e a Igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, e a Igreja diz amém e graças a Deus. Deus abençoe. Após a oração silenciosa, estamos